e saber que o território é todo conjunto, não é exatamente uma língua, uma cultura que sustenta o território. É todo o território que sustenta uma língua, a espiritualidade e uma tradição. As antropólogas indígenas clássicas, né? Então, nessas clássicas da antropologia indígena, a gente tem, né, Elisa Pancararu, a Braulina Baniwa, Inara Satere Maué, Jaqueline Arandurrá, Potira Potiguara, Nairi Pataxó, Iranildes Barbosa, Chiquinha Apareci, Cristiane Julião Pancararu, Eliane Mutina, Juliana Tupinambá, a Cacica Herê, né, nossa Juliana Genipapo Canindé, a Rosani Caingangue, a Rosilene Tuxá, a Josileia Caingangue, a Célia Chacriabá, né, as clássicas da antropologia indígena. Essa experiência, porque essa experiência sua não pode ter pressa, que é, como eu dizia há muito tempo, quando já estava bem desanimado dos movimentos, que a gente estava tentando tantas coisas difíceis, né? E meus alunos, um dia eu disse para eles, olha, sabe, a questão das mudanças, tem as greves, as conquistas são difíceis, a política, enfim. O tempo, né, das transformações não é o tempo do desejo da gente, individual e, às vezes, nem coletivo. Mas é um tempo da história pensado como processos. E, para essas transformações ocorrerem, tem que ter um pouco esse entendimento. Já dizia uma parenta Guarani Kaiowá, que aconselhava, que também precisava fazer o papel falar. Porque, embora ele não possa ser lido, a leitura expressa, mas quem lê tem a obrigação também e o papel de falar. Assim é aqueles que lerem as vozes dos povos indígenas. Eu vou fazer um intercâmbio no México, pesquisar sobre as universidades indígenas no México. Agora, aí sim, eu vivi essa experiência, aí veio Gilsney ocupar meu lugar, e foi uma experiência incrível. E quando eu cheguei lá, os pesquisadores que pesquisavam nas comunidades há mais de 5 anos, falavam assim, você não vai conseguir falar com o povo zapoteca e os zapatistas. Eles são muito cismados e você está acabando de chegar. Eu não tinha telefone, não tinha chip da região. Eu esperava eles em frente à igreja e eles chegavam lá. Chegava no território, não era espanhol. Eu nem sabia falar espanhol também, mas era a língua indígena. Eu ia fazer comida com eles na festa da autonomia. E aí eles me davam a roupa todinha para vestir no ritual e me acolheu como um deles. E os pesquisadores, professores da universidade ficaram admirados como que é essa interlocução que atravessa as fronteiras. Fui pesquisar sobre o calendário sociocultural. Diana está aqui e acabou vivendo outra coisa do bairro do Genipapo e o Giz, porque a escola Chacriabá também é dividida pelo tempo das águas, da chuva, da seca. E aí foi essa experiência que eu vivi durante o mestrado e que o movimento zapatista falava. Então, vocês são refém do Estado? Não, é porque no Brasil não teve um império indígena. Então, nós temos relações diferentes que se garantiu no artigo da Constituição Federal de 1988, no artigo 231, 232. Na minha saia de hoje, tem 232 pintas de onça, porque representa os artigos da Constituição Federal, que é essa demarcação por direito. Somente em 2002, com um estatuto chamado do índio, que está sendo atualizado agora por um GT, que os povos indígenas teve direito de votar e ser votado como direito proporcional garantido, porque em 1973 falava que era só os indígenas de contato, que era chamado aquelas pessoas que estavam na cidade ou que tivessem algum acesso, mas em grande maioria não tinha. Sabe quanto tempo demorou para Juruna ser eleito? 165 anos. Por isso que eu chamo o Congresso Nacional de Cabrais do século XXI. Porque o Brasil demorou 50 anos para trazer mulheres nas embarcações. E nisso foi quando as mulheres indígenas foram violentadas. O Congresso Nacional demorou 100 anos para ter presença de mulheres indígenas, 195 anos. Tem uma casa na Faculdade de Educação, eu e Verônica estava lembrando, porque nós fomos lá buscar Dona Libertina e Lourdes. Aí ela falou, minha filha, quanto tempo vai demorar aqui para construir? Aí Verônica falou, Dona Libertina, é um mês, viu, Libertina? Minha filha, eu vou trabalhar igual o João de Barro, de dia e de noite, mas se eu nunca fiquei fora do território, com 15 dias vai estar prontinho. Não, Libertina, você tem que ensinar com tempo, não precisa trabalhar apressada. Aí eles perguntaram, Dona Libertina, com quanto medida de barro faz para levantar essa parede? Ela falou, não tem segredo não, é só 10 mãos cheias de barro em cada quadrinho desse. Aí perguntou, Dona Libertina, a senhora não queria, quanto tempo vai durar a casa? Ela falou, de 4 a 5 anos, meu filho. Depende de que lua foi tirada do barro e a madeira. Se for tirada numa lua boa, 6 anos, e se numa lua ruim, com 4 anos vai precisar refazer. Tanto é que a reabilitação no território Chacriabá, por conta também do barbeiro, chamado barbeiro, elas faziam uma casa, a hora que eles derrubavam as casas tradicionais todas, e a hora que eles iam embora, elas construíam outra igual de barro, porque elas falavam que não tinham coragem de dormir na casa, porque não sabia a lua que tinha tirado a madeira, e poderia cair. E aí, quando ele faz essa pergunta, a Dona Libertina fala, e Lourdes, não, meu filho. Aí falou assim, a senhora queria que nós da arquitetura aqui, Roberta, não foi pegar madeira bem aqui nesse espaço aqui do parque ecológico aqui? Aí falou assim, a senhora não quer que nós ensine uma técnica para durar a vida inteira?
Ela falou, não, minha filha, é muito arriscado. A casa precisa se desfazer para continuar ensinando para meus filhos e para meus netos. O tempo. E eu só sei fazer adobe também, porque uma vez nós queríamos ir na festa no São João e o pai fez nós carregar 50 carrinhos de areia, que era também para ajudar na construção. Então, se no conhecimento tradicional as coisas não desfaz, coloca em risco a transmissão do conhecimento. E nessa campanha, as pessoas falavam na universidade, como que eu faço para ajudar os povos indígenas? Eu falei, quanto de vocês já se perguntaram, um grande roda que tivemos aqui, por que vocês não têm professores indígenas na universidade? Levanta a mão. Aí virava um silêncio. Quantos de vocês já votaram em candidaturas indígenas? Levanta a mão. E eu voltei depois da eleição e fiz a mesma pergunta, e a maioria das pessoas votaram em candidatura indígena. E aí a Loki me fala assim, Celinha, eu tenho a impressão de cantar para milhões de pessoas e não ser escutada. Eu falei, acho que é porque você canta em cima de um palco alto demais. Nós, povos indígenas, cantamos em cima da terra. Porque o nosso canto é como fazer as pessoas ir embora do show e a alma continuar dançando. E quando cheguei no Congresso Nacional, assim como na universidade, os menininhos passavam aí e falavam assim, mãe, ela é índia. Aí ela falava, você não está vendo que ela está de celular? Ela está aqui na universidade. Aí eu falava assim, e vocês são da onde? Eu sou lá de Santa Luzia. Eu falei, não, estou perguntando a sua origem. Minha mãe é médica e meu pai é policial. E eu falei, não é sobre a profissão, é sobre a sua origem. As pessoas sabem seu endereço, questionam a sua identidade, mas não sabem de onde vem. Quem muito questiona a identidade do outro, tem carência de saber de onde vem.